Boa tarde, irmãos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, nesse encontro que acontece nas tardes de terças, quartas, quintas-feiras, 16 horas, cujo serviço recebe o nome de Irmãos de Célia Lúcius. Hoje é o primeiro dia do mês de outubro, um mês muito abençoado e especial para todos nós. É o mês de aniversário da nossa querida Escola Jesus Cristo. No dia 17, comemoramos o aniversário da Escola Jesus Cristo do plano espiritual e no dia 27 de outubro comemoramos o aniversário da Escola Jesus Cristo do plano físico. Estou até emocionada. É um mês de celebração. Nosso coração está em festa, está mais feliz, está mais alegre. Muitos podem até pensar, mas como se sentir feliz com o mundo do jeito que está? Como as situações que estamos vivendo na atualidade? Mas não é da alegria hedônica, que é uma alegria orientada para os bens materiais, que é orientada pelos estímulos que vêm de fora, para a fuga da dor. Não é dessa alegria que eu estou falando que nós temos que tê-la no nosso coração. Eu me refiro à alegria que é um medicamento de Deus para todos nós. A alegria que deve sentir quem tem o contato com o Evangelho de Jesus e que por isso vê um propósito, um sentido diferente para a sua vida, porque vê o sofrimento, vê os desafios de uma outra maneira. No livro Roteiro, Emmanuel diz que cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma diferente. Então, por muitos que sejam os desafios que o mundo está exigindo de nós, porque vivemos em um mundo de expiação e provas, temos que manter o nosso coração vibrando na alegria do Evangelho. Como diz a letra do hino que é cantado na nossa escola, a nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Viktor Frankl foi um psiquiatra que viveu os horrores do campo da concentração. E lá ele percebeu que quem tinha um porquê viver suportava quase sempre o como. Ele testemunhou que aquelas pessoas que estavam ali, que sabiam que tinham uma tarefa esperando por eles quando saíssem daquele campo, tinham maiores chances de sobreviver. E nós, cristãos, temos um porquê viver. Por meio do Evangelho de Jesus, nós buscamos a nossa evolução, nós buscamos a nossa transformação íntima. Então, com muito respeito à dor e o sofrimento que muitos de nós podemos estar passando nesse momento aqui na Terra, vamos celebrar lá no íntimo do nosso espírito a alegria de termos a nossa abençoada Escola Jesus Cristo, que nos auxilia na busca do nosso propósito de vida, da nossa volta para a casa do nosso Pai. E como preparação para a nossa oração, eu vou ler a letra do hino Na Comunhão com Jesus. Nessa escola, que é tempo de bonança, nós queremos Jesus em cada dia, celebrar tua doce Eucaristia no Evangelho divino da esperança. Tua palavra é um hino de alegria que nos envolve a fé segura e mansa, a luz que nos ensina a ser criança, com o teu amor na fonte de harmonia. Nossos passos são trôpegos na estrada, nosso esforço, Senhor, é quase nada.
mas teu braço amoroso nos conduz. Seja conosco a paz de andar contigo, lendo-te o coração excelso e amigo no banquete evangélico da luz. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse serviço de esclarecimento do Teu Evangelho. Agradecemos a oportunidade e te pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com o alto, a fim de que possamos assimilar e absorver todos os ensinamentos aqui expostos. Fique conosco, Senhor, e que possamos estar sempre na sua paz. Em teu nome, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a mensagem que nos foi dada para o estudo dessa tarde se chama Descansar e se encontra no livro Palavras de Vida Eterna. Ela é uma explicação de Emmanuel para a fala de Jesus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. O contexto dessa passagem se dá em uma das viagens missionárias de Jesus pela Galileia, quando ele enviou pela primeira vez os seus apóstolos, mas ele enviou os apóstolos sem a sua companhia. Então os apóstolos iam de vila em vila, de aldeia em aldeia, para a missão de pregarem os ensinamentos de Jesus. E então os seus apóstolos foram adquirindo muitos seguidores. Uma multidão os acompanhava. E quando os apóstolos retornaram dessa viagem, dessa tarefa, eles contaram a Jesus tudo o que tinham feito. E é depois desse relato que Jesus lhes fala o que está escrito no versículo 31, que é a epígrafe da nossa mensagem. Então eu vou ler o que Jesus lhes fala. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, a mensagem de Emmanuel Descansar é um comentário a essa fala de Jesus. Vamos então à mensagem. Descansar. A pressa e a agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Então, Emmanuel constata que não é de agora que a agitação do ir e vir, a pressão que o ser humano sofre pela exigência da vida material lhe impõe. Isso é desde a época de Jesus. Mas o que tem acontecido na atualidade é que agora está ocorrendo um aumento em grande escala dessa situação. Infelizmente, a humanidade ela vem perdendo o senso dos valores fundamentais para a vida. E cada vez mais o ter alguma coisa está se sobrepondo ao ser alguém. E isso vai sendo incorporado e vai criando uma crença de que aquilo que é material ocupa a posição mais importante na hierarquia das coisas. E assim, a pessoa se impõe a condição de se desdobrar em multitarefas para ter os recursos para sustentar essa situação.
E esse ciclo não termina. Não termina por quê? Porque toda vez que se coloca a busca de algo, né, o objetivo em algo que é material, e se conquista esse algo, ele rapidamente perde o seu valor. Quantos de nós já pôde constatar em criança, em jovens, em adultos, até mesmo em idosos, quando se quer algo, aquilo ali quando é conquistado, logo depois, aquela pessoa já começa a deixar aquilo de lado. Criança mesmo, brinca um dia, 2 dias, já está deixando de lado e aí já vem pedir outro. Então, esse ciclo não termina por causa disso, porque aí a pessoa vai se sentir com mais necessidade de fazer mais coisas para adquirir mais coisa. Além da mente, né, se satisfazer logo com o que conquistou, o próprio mercado em que a gente vive se encarrega de lançar coisas novas. Então é uma pressão. Se você tinha o 5, agora vai ser lançado alguma coisa, né, em termos de tecnologia, que é o número 6. Aí que eu conquisto o 6, você vai querer ter o 7 e por aí vai. E aí são os novos desejos, novas demandas, mais agitação. E aí que gera o ciclo vicioso, que não é saudável, que não é correto. Tem uma psicóloga chamada Ebony Carter, que ela diz, né, constatando essa situação do mundo atual, ela diz o seguinte, que ao invés de focar no que podemos viver com, deveríamos pensar naquilo que não podemos viver sem. Porque focar naquilo que podemos viver com, nossa, nós podemos viver com muitas coisas, porque existem muitas coisas. Só que esse viver com é que vai gerar uma frustração na pessoa, porque ninguém pode ter tudo das coisas materiais. Até a pessoa mais rica, quando ela consegue, ela vai ter a vontade de ter o outro. E isso vai gerando frustração, porque também a sociedade impõe um padrão de qualidade, um padrão estético, e se você não está adequado àquele padrão, tendo tudo que aquele padrão estabelece, isso gera uma frustração. Então, por isso que ela fala, ao invés de pensar e de focar naquilo que podemos viver com, porque vamos poder viver com muito, temos que pensar naquilo que não podemos viver sem. Porque aquilo que não podemos viver sem, que é o essencial para a nossa vida e que está ao alcance de todos nós, porque Deus, na sua sabedoria, Ele não ia, ao nos criar, colocar a nossa felicidade em algo que nem todo mundo poderia ter. Então Deus coloca ao nosso alcance a nossa felicidade, a nossa alegria, que está nas pequenas coisas da vida. Há um estudo que mostra que muitas vezes que a pessoa que tem o básico para a sua sobrevivência, muitas vezes ela está muito mais satisfeita com a sua vida do que aquelas pessoas que têm o excesso. Porque eles vivem dentro de um princípio, né? As pessoas que vivem estabelecendo foco, né, no material, que vivem nesse excesso, o princípio delas é o material, então elas querem ter tudo. Agora, quem foca no essencial, para essa pessoa o material não é o mais importante. E aí, essas pessoas, elas se encantam com as pequenas coisas da vida. As pequenas coisas vai gerar esse grau de felicidade, de satisfação. Apreciação da natureza, olhar algo bonito, ouvir o canto dos passarinhos, olhar uma flor, ter um contato com as pessoas, né? Ter amigos, ter uma rede de apoio. Isso são pequenas coisas que está ao alcance de nós e que geram o bem-estar. Então, enquanto o outro se frustra e fica triste porque sempre vai achar que não tem o suficiente e vai entrar nessa agitação que Emmanuel está colocando aqui, das exigências da vida material. Emmanuel ainda diz, né, que
a pessoa não tem nem tempo para pensar, né? Não dispõe de tempo para pensar nessa situação que ela mesma está entrando. E Emmanuel segue no automático, né? Porque aí a pessoa vai entrar num ciclo vicioso e automático sem pensar. E Emmanuel continua. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Jesus então percebeu que os apóstolos estavam envolvidos em uma circunstância de agitação, de ansiedade. Eles tinham ido, né, propagar a palavra do Evangelho, tinham ido sozinho, conquistado uma multidão muito grande e chegaram logo contando tudo para Jesus. Então Jesus os chama para esse lugar à parte porque percebeu uma agitação, uma ansiedade nos seus apóstolos. E toda vez que o ser humano, né, ele está numa situação de ansiedade, o nosso corpo ele lança um hormônio chamado cortisol, que é liberado na corrente sanguínea. Isso é uma resposta natural do organismo. Mas o estado de agitação, o estado de ansiedade que se prolonga por muito tempo, muitos problemas podem surgir para o ser humano. Além de problemas físicos como hipertensão, doenças cardiovasculares, estafa, há também problemas psicológicos. Uma mente agitada e ansiosa não consegue pensar corretamente, não consegue associar as ideias, perde a criatividade. Então, tem uma psiquiatra, a Sofia Bauer, que ela diz o seguinte: uma pessoa multitarefas desgasta muito mais o cérebro do que uma outra que é focada. Então, Jesus, sabiamente, chama os seus apóstolos para um lugar à parte. Quer dizer, eles tinham que sair daquela sintonia de agitação, de ansiedade. Um lugar à parte, um lugar deserto. E repousai um pouco. Jesus os chama porque sabia do perigo, tanto para o físico quanto para a mente, que a situação de agitação e ansiedade iria causar aos seus apóstolos. Bem, podemos também inserir essa situação para o nosso dia a dia, em tempos de pandemia que estamos vivendo. A pandemia, meus irmãos, está gerando em muitos de nós um outro tipo de agitação, de ansiedade, porque estamos com a mente recebendo o sinal de perigo constantemente. Não pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, o que é muito natural, né? Mas olha a quantidade de cortisol liberada no nosso corpo. Então, nos dias de hoje, seguir a orientação de Jesus aos apóstolos é também fundamental para todos nós nesse momento. Não é possível sair do lugar que estamos. Literalmente não podemos, né? Estamos aqui dentro da casa, não podemos sair. Mas podemos fazer o que Emmanuel nos orienta na mensagem Refugia-te na paz, quando ele fala o seguinte: é possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses o cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Então, Emmanuel nos orienta, já que não podemos sair para esse lugar à parte, ele nos orienta para nos voltarmos para um santuário que existe em nós para meditarmos. O significado de santuário é um local sagrado para onde, por devoção, acorrem peregrinos. Um lugar sagrado dentro de nós. Isso é que Emmanuel está mostrando para a gente. Existe um lugar sagrado dentro de nós.
E isso é muito consolador. E como peregrinos desse santuário interno, temos que saber que muitas vezes essa viagem ela é longa. Quando nós constatamos os peregrinos que vão até Aparecida, quantos quilômetros que eles andam até chegar ao santuário da Aparecida em São Paulo? Nós temos o exemplo aqui de Santo Amaro. Tem pessoas que saem o dia anterior e vão peregrinando. Então, para às vezes conseguir penetrar nesse santuário que existe dentro de nós, temos que peregrinar. Mas não podemos desistir, porque ele existe, até encontrarmos esse refúgio de paz para meditarmos. E a ciência hoje, ela já comprova que o resultado da meditação é imediato. Traz coerência cardíaca, quer dizer, o coração, ele bate numa frequência mais calma, desacelera, baixa a pressão sanguínea e vai cortar aquele cortisol, aquele hormônio do estresse, da agitação. Além dos benefícios que a meditação traz para o corpo, traz também benefícios para a mente, porque a meditação, tem muitas pessoas que pensam que meditação é parar de pensar. Não existe, nós não podemos parar de pensar, né? Isso não existe, porque o que acontece é que a nossa mente pensa muito, ela está nessa agitação, ela está nessa ansiedade. Então, quando a pessoa se propõe a ficar no aqui e no agora, prestando atenção na respiração, na própria respiração, respira 5 vezes, solta em 5 vezes, ouvindo uma música suave ou contemplando algo da natureza. Quando a pessoa faz isso, ela está meditando. Ela está criando espaços maiores entre um pensamento e outro, não está deixando de pensar. E isso acalma a mente. Por isso que Emmanuel sugere a meditação, porque com a mente mais calma, a maior condição dela receber o alimento espiritual por meio do entendimento da leitura de um livro, a nossa compreensão fica maior, por meio de um estudo, de uma pregação e até de poder entrar em sintonia com os planos mais elevados. Era isso que Jesus queria. Os apóstolos estavam numa agitação, então vamos para um lugar à parte, repousar, acalmar a mente. E Emmanuel continua. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, quer dizer, essas pessoas exageradas, ou quando nós mesmos ficamos voltados para as exigências da vida material, temos também companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, quer dizer, de circunstâncias pequenas, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina de serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, de refazimento, de virtude e prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar o serviço e prosseguir trabalhando. Então, Emmanuel aqui, ele apresenta uma característica muito comum do temperamento humano, que é o de criar justificativas, de até fazer adaptações às mensagens do Evangelho de acordo com as próprias conveniências. E ele ainda tem uma mensagem que ele vai exemplificar essas justificativas, esse temperamento nosso muito bem. Foi até Marluce que me mostrou, né, essa mensagem que ela leu um dia na sua meditação e ela comentou comigo e eu lembrei. O nome da mensagem é
o mais e os discípulos, no qual ele vai comentar o uso da conjunção mas. Ele diz o seguinte: o mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Quer dizer, nós vamos saber a nossa posição perante o Evangelho de acordo com o local que nós colocamos a preposição mas. Então ele diz o seguinte: colocada à frente do santo nome, a preposição mais exprime-nos a firmeza, a confiança, a fé e o valor. E ele vai dar um exemplo. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Quer dizer, o mais está antes de Jesus. Jesus vem depois. Ele dá um outro exemplo. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Mas Emmanuel, continuando o seu texto, ele vai dizer: contudo, a conjunção mas, localizada depois de Jesus, situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Então, ele também dá um exemplo. Quando as pessoas falam, quando nós falamos, sei que o caminho pertence a Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Olha o mais depois de Jesus, olha as justificativas. Trazendo para a nossa mensagem, sei que tenho um dever a cumprir com Jesus no trabalho do dia a dia, na casa espírita, no meu aprimoramento pessoal, mas hoje eu estou desiludido, hoje eu estou cansado, hoje fulano fez isso comigo, eu estou doente, às vezes realmente está doente, mas às vezes é uma coisa tão pequena, mínima, como Emmanuel colocou na mensagem, e tudo isso são justificativas. Então Emmanuel, ele mesmo diz, em toda parte há tendência à ociosidade do espírito e à manifestação de menor esforço. É por isso que nós recorremos às justificativas. E, meus irmãos, uma forma de não cairmos nessa armadilha da nossa mente é cada vez mais nos dedicarmos ao estudo do Evangelho, ao estudo da nossa doutrina. E que bênção é a nossa doutrina, uma bibliografia enorme, porque é também uma fé raciocinada. Laure, ela lembrou em sua pregação que a fé raciocinada é para que fujamos das nossas próprias interpretações, que são interpretações muito viciadas. Por isso que nós vamos colocando as justificativas em cima das coisas que nós temos que fazer. Então, quanto mais estudarmos, mais aprenderemos e sentiremos a importância dos esforços, do trabalho, de passarmos muitas vezes por situações difíceis, muitas vezes necessárias à nossa evolução, passarmos por tudo sem justificativas. E Emmanuel conclui: nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou repousai quando quiserdes, mas sim repousai um pouco. Repouso em débito é deserção do dever. Essa é uma frase do nosso querido professor Clóvis Tavares. O repouso, ele deve ser aquele momento que servirá para o refazimento do nosso corpo, da nossa mente. É a calma, para depois continuarmos aproveitando o máximo a oportunidade da nossa encarnação. E como estamos no mês de aniversário da Escola Jesus Cristo, eu gostaria de lembrar de um momento da vida do professor Clóvis que se relaciona com a mensagem de hoje. Lembrar o professor Clóvis como uma forma de nos espelharmos no seu exemplo. Lauren, ao falar do Dr. Bezerra de Menezes,
ela mostrou a importância, foi linda a pregação, ela mostrou a importância de lembrarmos, de escutarmos as histórias dessas almas que sustentam vibratoriamente o planeta e que nos dão força, que nos dão coragem, que nos dão ânimo para prosseguir. Então, no livro O Ancião da Igreja, sobre a vida do professor Vigílio de Paula, há um relato de que após a morte da sua noiva, Nina Arueira, o professor Clóvis ele ficou profundamente abalado, se sentindo perdido, porque o materialismo, até então vigente em sua vida, o impedia de vislumbrar a verdade e aceitar a morte da sua noiva. No livro A Saudade é o Metro do Amor, Flávio escreve: Clóvis a princípio se desespera. Então podemos imaginar o estado de sofrimento, de agitação que ficou a mente do professor Clóvis. Na situação dele, não era uma agitação por causa das exigências da vida material, como vimos na mensagem, ou por uma situação mundial, como é o caso da pandemia que eu trouxe como exemplo. Foi pela morte da sua querida noiva. E no estudo de hoje nós vimos que quando a mente se encontra nesse estado de agitação, há o convite de Jesus para a pausa, para o lugar à parte, para a busca do santuário interior. E nesse lugar à parte, segundo Emmanuel na mensagem Lugar Deserto, o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor, a fim de revigorar as forças exaustas. Então, no repouso, na pausa, o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor, a fim de revigorar as forças exaustas. E o professor Clóvis, no momento de agitação, encontrará com o mestre na pausa que a leitura de uma obra psicografada pelo querido Chico Xavier lhe proporcionou. Ali, naquela leitura, estava o mestre, aguardando o professor Clóvis para o repouso construtivo. Tanto é que desse momento em diante, segundo Flávio, no livro, ele passou a militar ativamente no meio espírita. Segundo Flávio, suas palestras eram as de um recém-convertido do materialismo, empregando a força da sua retórica e o magnetismo do seu verbo eloquente a muitos atraíam. A sua fluência verbal estava a serviço, a partir daquele momento, à causa evangélica. Suas novas marcas passaram a ser o amor e o ardor pelo evangelho. Então, depois da agitação, que repouso construtivo, meus irmãos. E o professor Clóvis funda a Escola Jesus Cristo, que segundo João de Deus é um templo de bonança. Bonança. No dicionário, bonança significa calmaria, quietude ou sossego, que aparece após um período conturbado. E é o que muitos de nós sentimos na escola. Procuramos muitas vezes quando estamos na agitação e lá sentimos a calma. Mas o mais interessante é que no dicionário também continua a definição, dizendo que bonança significa, por extensão, período produtivo, bom, próspero. Então, a escola é um templo de bonança que nos favorece calma, a pausa, mas que também tem que favorecer um período produtivo, próspero. Então, meus irmãos, fica um convite à meditação de todos nós. Temos
andado agitados demais? Em quais coisas estamos envolvidos? Temos buscado as pausas, o lugar à parte, o santuário dentro de nós? E se temos, como estamos encontrando com o Mestre que está lá a nos esperar? O que temos feito depois desse encontro? Nossas pausas estão gerando atitudes produtivas, a exemplo do professor Clóvis e de tantos outros que também encontraram com o Evangelho? Gostaria de terminar com duas frases. Uma do professor Clóvis e outra do professor Pietro Baldi, um amigo querido também do professor Clóvis. Professor Clóvis escreve na sua mensagem de 1984 o seguinte: assiduidade e perseverança são estradas para o êxito nos empreendimentos que venhamos alcançar. E a frase do professor Pietro Baldi: o que somos senão construtores de destinos? Então, que saibamos fazer o devido repouso para depois continuarmos perseverantes no empenho da nossa transformação íntima, construindo assim um destino abençoado. Peço licença para ler como oração final um poema de Nina Aroeira, a fundadora da Escola Jesus Cristo do Plano Espiritual e importante incentivadora do professor Clóvis, né? Celeste amigo vem. Celeste amigo vem, embora a noite escura transborde luto e dor, anseios e orfandade. Nos caminhos sem pão há trevas e desventura, desesperos cruéis em meio à tempestade. Celeste amigo vem, que a miséria se espalha, há gritos de aflição na sombra que se adensa, há prantos de viuvez e estrondos de metralha, duelos da ambição e abismos da descrença. Celeste amigo vem, que há Lázaros à espera, cegueira, lepra, morte, angústia e intemperança. Traze, Senhor, de novo a doce primavera da paz que desabrocha aos hinos da esperança. Celeste amigo vem, que o mundo aguarda aflito, o divino fanal da tua inspiração. Dá-nos, Senhor Jesus, o teu olhar bendito, na alvorada de amor da eterna redenção. Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre e Salvador, em teu nome, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos fim ao estudo dessa tarde. Que assim seja.